Cara, os times do Brasil tá representando o futebol brasileiro nesse Mundial de Clube. Eles estão dando a vida e estão conseguindo até amassar time europeu. Vídeo do canal Menino Sonhador. O Flamengo chocou o mundo vencendo o Chelsea. Apesar de querer que o Flamengo ganhe, isso não vai acontecer hoje. O Chelsea tem um time bem mais forte do que o time do Flamengo. Eu acho mais surpreendente o Chelsea vencer o PSG do que o Flamengo vencer o Chelsea. Acho que o Flamengo tem chance contra o Chelsea? Não. Escuta o que eu tô te dizendo. O Flamengo vai ser entupido pelo Chelsea. O Flamengo vai ser entupido pelo Chelsea. Entupido pelo Chelsea. Não tem como. Só vai passar o trator do Santos do Flamengo. Cara, tudo pode acontecer, mas a gente tá aqui pra dar opinião, né? Tá aqui pra dar opinião. Não vai acontecer. O Flamengo hoje não ganha o jogo. Eu com você. Chelsea 2-1. E aí, torcida do Vasco, espero que você esteja com a gente hoje, amanhã no jogo contra o Flamengo e torça pelo Chelsea. Tamo junto e um grande abraço. Meu pai também é bem crítico, ele pediu um gol também contra o Flamengo, então... Vasco é Chelsea no Mundial de Clubes. Sim, com certeza. O Flamengo tem chances contra o Chelsea? Moleque, acreditar na vitória do Flamengo contra o Chelsea era difícil, até porque o Flamengo tem um time bom para jogar aqui no Brasil. Aqui o elenco do Flamengo é de alto nível, um monte de jogador bom, tem Gerson, tem Arrascaeta, mas aí não dá para você comparar com o time do Chelsea, pô. Tem um monte de jogador que é tier 1, tipo o Cole Palmer. O cara é diferenciado, titular da seleção da Inglaterra, joga muito no Chelsea, foi jogador do mês, então você pensa, você pegar um elenco do Chelsea, você achar que o Flamengo vai ganhar é complicado. A lógica do raciocínio é pensar na vitória do Chelsea. Eu achava que não. Hoje eu acho que tem mínimas chances. Eu achava que era 99% de chance pro Chelsea e 1% pro Flamengo. Hoje eu coloco 85% de chance pro Chelsea e 15% pro Flamengo. Por quê? A minha questão não é porque o Chelsea é um colosso e o Flamengo é um nada, não é isso. Eu acho que tem 3 fatores aí que pesam muito, que são valores individuais. Eu acho que o Chelsea supera o Flamengo. Valores coletivos, eu acho que o Flamengo supera o Chelsea. Mas vem nisso aqui, do contexto. O Chelsea é exigido a enfrentar equipes como o Flamengo semanalmente. O Flamengo não está acostumado a enfrentar equipes qualificadas como o Chelsea. É como uma pessoa que joga futebol todo final de semana, é uma pessoa que corre 10 km todo dia. Os primeiros 3 km pode ser equilibrado. Depois dos 5º quilômetro, a coisa começa a pesar. Então eu acho que aí mora o perigo. Cara, e antes de começar o jogo, todo mundo queria saber se o Flamengo ia conseguir jogar de igual para igual contra o Chelsea, ou se ele só ia ficar sendo amassado a partida toda. E a partida já foi e nós sabemos o que aconteceu, né? Se liga aí. Saída de bola do Flamengo. Tava na dúvida se ia dar jogo, todo mundo. Para muitos, uma formalidade, quase um massacre anunciado. De um lado, o Chelsea, gigante europeu, com elenco bilionário e estrelado. Do outro lado, o Flamengo, clube sul-americano, desacreditado, com mínima chance, segundo a opinião de analistas e torcedores ao redor do mundo. Mas o que se viu em campo foi algo totalmente diferente. O que se viu foi o peso da camisa. O que se viu foi a alma rubro-negra. O jogo havia mal começado e o primeiro golpe já veio com uma facada. O Chelsea armou um contra-ataque com rapidez. Pedro Neto avançou em velocidade e finalizou com categoria. E cara a cara, Pedro Neto botou na frente, chegou Pedro Neto! Gol! E até esse momento aqui da partida, o Flamengo tava melhor que o Chelsea. Ele já começou o jogo superior, só que contra time grande, contra time que tem muito cara bom, você não pode errar, cara. O Wesley fez uma partida perfeita. O único erro da partida dele foi esse. E aí deu mole para um jogador rápido, igual o Pedro Neto, já era. Ele não perdoa. Colocou a bola na frente e abriu o placar. Mesmo o Flamengo estando superior ao Chelsea nesse momento. Abrindo o placar, um silêncio tomou conta da torcida flamenguista. Parecia o começo do fim. Pedro Neto! Foi um balde de água fria, né? Porque só tava dando o Flamengo na partida nesse momento. Cara a cara, foi frio, gelado, bateu no canto, não deu pro Rossi. 1 pro Chelsea, 0 pro Flamengo. Num vacilo do sistema defensivo, a bola estava controlada pelo Flamengo. E aí o Pedro Neto chegou, deu o tapa na frente, no que disparou não dava mais para chegar. Pedro Neto, Pulgar, Wesley,
não conseguiram evitar. A bola estava dominada ali pelo Wesley, que deu em cima do Pulgar. Não dá para dominar essa bola. E aí o Pedro Neto de frente. Ele dá o bicão, hein? Pro Chelsea, 0 pro Flamengo. Gabriel Simões. É jogo de erro. Mas quem conhece o Flamengo sabe, esse time não abaixa a cabeça. Tirando o erro individual, o rubro-negro era melhor em campo, com mais posse de bola, mais intensidade, mais presença ofensiva. O primeiro tempo terminou com o domínio do Flamengo, mas ainda sem um gol. E mesmo sem um empate, o time desceu para o vestiário, acreditando e com razão. Tranquilidade, optar pelo erro 0. Moleque, o primeiro tempo foi isso que ele falou, só deu Flamengo. E eu vou te contar, se o Wesley não erra aquela bola, era pra acabar 0-0 com aquele gostinho de que era pro Flamengo tá vencendo a partida. Luiz James falhou, chegou Gerson, botou na frente, Gerson fitou ali na fita, bate pro gol, com desvio a sobra, Plata! O Flamengo foi pra cima, teve chances claras com Plata. Depois com Gerson, que roubou a bola, cortou o zagueiro e tentou finalizar. A bola caiu nos pés de Plata, que teve o gol aberto, mas acabou desperdiçando. Perdeu pro Gerson, ele teve a frieza, deixou o marcador no chão, bateu com desvio e aí o Gerson Plata perdeu, hein? Ali não é aquele cara também de fazer gol, né? Plata não pegou bem nela, tinha chance pra empatar. A gente fala do erro 0 lá atrás, com Wesley, mas a gente fala do erro 0 lá na frente. A torcida segurava o grito na garganta, mas o destino já dava sinais. O gol do Flamengo era questão de tempo e ele começou a se desenhar mais uma vez. Nos pés de Gerson, ele puxou uma jogada e tocou com precisão para o Plata, que finalizou, mas parou no goleiro. A pressão era total. Felipe Luiz então ousou, tirou a Arrascaeta e colocou Bruno Henrique. Uma mudança que mudaria tudo. Gerson mais uma vez gigante, achou Plata na esquerda, cruzou na medida para o Bruno Henrique. Só escorar, gol. Nessa vitória aqui do Flamengo, tem que dar muita moral pro Felipe Luiz. É um treinador que não fica com medo. Pô, ele tá enfrentando o Chelsea, que gosta de jogar no contra-ataque. Aí se é outro treinador, às vezes fica meio com receio. Eu vou pra cima pra dar o contra-ataque pra eles, porque é isso que o Chelsea queria, o contra-ataque pra tentar ampliar o marcador. Pô, o Felipe Luiz não tremeu, cara. Começou a amassar o Chelsea e não tava nem aí se eles iam sair no contra-ataque ou não. E o empate era uma questão de tempo. E aí também ele brilhou, né? Quando ele tirou o Arrascaeta, eu falei, caramba, loucura, não. Loucura não. O cara conhece o elenco que tem. Colocou o Bruno Henrique e ele é o predestinado, não tem jeito. A bola procura ele e ele empatou a partida. De um cara decisivo, de um gigante na história do Flamengo, Bruno Henrique empata o jogo. É incrível, cara. O Bruno Henrique tá lá, a bola chega nele, não adianta. Coloca um mínimo de justiça no placar. O Flamengo pressiona, o Flamengo amassa e o Flamengo chega ao gol de empate. Bruno Henrique, um jogador, repito, histórico do Flamengo. Bruno Henrique, pro Flamengo, também pro Chelsea, atrás da linha da bola, ele vem pra emendar pro fundo do gol, Rodinei! Bruno Henrique, tudo igual! Cara, que felicidade ver o Bruno Henrique viver nesse momento. É um irmão. O gol do alívio, o gol da emoção, o gol do maior ídolo rubro-negro da nossa geração. Tudo Olha igual. Pra essa Bola torcida chegando que é nele. o Flamengo. É um vencedor. Ele e o Arrascaeta, os dois jogadores com maior número de título com a camisa do Flamengo. E é Bola isso que ele procura, representa bizarro. Pro Flamengo, Bruno Henrique É predestinado também. Tem que aplaudir de pé tudo que ele representa para a nação, pro Flamengo. E estamos aí, vivíssimo na partida, em busca agora da vitória. Diego Alves, Bruno Henrique, é um cara gigante que entende como poucos o que é vestir a camisa do Flamengo, tudo igual! Iluminado, Bruno Henrique sempre deu essa alegria para a torcida do Flamengo e é uma alegria imensa poder estar presenciando. Ele entra, como eu falei na prévia do jogo. E a virada, ela veio como um furacão. Se ele entra 100%, se doa, com a história que ele tem, poder ajudar o Flamengo, tenho certeza que o Flamengo agora vai em busca da vitória. Plata seguiu infernal e conquistou um escanteio. Bate pro gol, vai pra escanteio, agora segura, hein? Plata dando O Galo fez a trabalho. cobrança e colocou uma perfeição no segundo. Cobrança de escanteio, bola na segunda. Lá estava ele, Danilo, criticado por muito, que pedia Léo Ortiz.
só escorou para o fundo da rede. Gol da virada. Loucura, O tá? improvável estava acontecendo e o mundo assistia em choque. O jogo Flamengo de um cara que escolheu vestir as cores do... Isso daí deixou todo mundo de boca aberta, porque quando o Flamengo fez 2-1, o placar ficou justo, porque era o time que tava amassando, só dava Flamengo no jogo. Ele perdendo tava uma injustiça tremenda. Quando empatou, ficou naquele ali com o gostinho amargo, mas quando ele virou, o placar ficou justo de tudo que o Flamengo tava fazendo no jogo. Ele tava colocando o Chelsea nas cordas, cara, encurralando, e quem tava assistindo o jogo tinha a sensação que uma hora ou outra o Flamengo ia empatar e ia virar, e foi o que aconteceu. Mais de 10 anos na Europa, e ele disse, eu quero jogar no Flamengo, e faz um gol marcante. Os caras sem acreditar. 2 para o Flamengo, 1 para o Chelsea, Danilo. O Flamengo vira o jogo em 3 minutos, sai de 1-0, vira para 2-1 e explode a torcida rubro-negra na Filadélfia e em todo o Brasil. Danilo, 2 para o Flamengo, 1 para o Chelsea, o Bruno Henrique decisivo, como sempre. Placar ficou justo, né, mano? Em condição legal. 2 para o Flamengo, 1 para o Chelsea. O Flamengo queria muito ganhar essa Os partida. batimento cardíaco aqui já passou de 100. Tá um nervosismo. Mais uma vez o Bruno Henrique participando do gol do Danilo, que sempre se posiciona bem dentro de campo. E é aquilo. Eu vivi 7 anos dentro do Flamengo Se e sei. aproveitou, né? Não Bola na deixa área. chegar, porque depois que o Tchau. Mengão chegar, depois que o Mengão chega é difícil de segurar. Vamos pra cima, que agora temos que matar o jogo, hein? Bruno Henrique, um gol e uma assistência, tá? O cara é iluminado demais. Que deixada, hein? Que deixada. Vem o Plata. O Wallace se mandou. Plata tocou pra ele, devolveu. Plata bate, sobrou pro Wallace. Gol! O moleque entrou pra fazer o dele, cria do ninho. Antes do jogo, a pergunta era, será que vai dar jogo Flamengo e Chelsea? O Flamengo vai ser amassado? Não vai dar não? Pô, quase não deu pro Chelsea. O Chelsea foi pior que o Flamengo a partida toda, só dava Flamengo. E podia ser até mais esse placar aí. 3-1 saiu no lucro o Chelsea, cara, porque o Flamengo jogou muito, fez o jogo da vida. E se os times europeus não abrir o olho, vai ficar acontecendo isso, cara. Tem que entrar como o jogo da vida também, senão os brasileiros vai continuar ganhando. Com as estrelas. Merecido demais. E com a base. Esse é o sustentáculo rubro-negro. O Flamengo faz 3-1 pra cima do Chelsea. Para sacramentar, mais um nome vindo do banco, brilhou o Wallace com personalidade e fome. Fez o terceiro, 3-1 no Chelsea. O impossível virou realidade. O Flamengo calou crítico e se apresentou ao planeta. O que é Flamengo? É resistência, é emoção, a camisa que pesa, é paixão que desafia a lógica, é a voz de milhões gritando juntos. Isso aqui é Flamengo. 3 pro Flamengo, 1 pro Chelsea. Cara, que história! O Flamengo mostrou que dá pra competir com os europeus. Não só competir, dá pra amassar os europeus e colocar eles na corda. Que jogo! Ele fez uma deixada adiante. Outro toquinho pra trás pro Plata ficar na bola. Condição legal. Será que o moleque sentiu a pressão? Felipe Luiz falou pro moleque, entra lá e faz um gol. Ele falou, beleza, professor. Como já disse o Cazé, já virou rotina. Os ingleses estão na roda mais uma vez. E não consigo nem imaginar o que esse garoto, Wallace Ian, deve estar passando pela cabeça dele, as emoções de estar vivendo um sonho de cara, sem acreditar. Mas é isso, é o que eu já tinha. Neste dia, 20 de junho de 2025, mais uma data que entra para a galeria dos grandes momentos da história rubro-negra. Fim de papo na Filadélfia. Uma virada daquelas. Uma vitória gigante. 3 para o Flamengo. 3-1, um amasso, tá? Chelsea. Vibra a torcida rubro-negra. Bruno Henrique com a abraçadeira de capitão. Faz um dos gols desta virada. E a torcida do Flamengo em todo o Brasil comemora Jorginho, mais uma grande partida. Tá aí o Felipe Luiz abraçando o Ayrton Lucas, é uma escolha. E ele foi bem,
independentemente das críticas, e diz Papo Ailton, joga muito. Cara, esse vídeo aí tá brabo. E eu vou te contar, o Flamengo mostrou pra todo mundo que o futebol brasileiro tem seu valor e colocou os ingleses na roda, rapaziada. Se vocês gostaram aí do react, curte, comenta, se inscreve no canal, vai me dar aquela força enorme. Tamo junto e até o próximo vídeo.